tá? Vou gravar a explicação, porque vai que depois vocês precisam. Então, primeira coisa, sem estresse, igual que o futuro do subjuntivo, com calma, é prática. Não espero que vocês aprendam tudo hoje, tá? A gente vai praticar aí, tudo vai dar certo. Pensamento positivo é o mais importante para essa matéria. Não é tão difícil assim, vocês vão ver. Tá na página 265 do livro velho. Victor, eu tenho que ver a do livro novo, porque eu emprestei o livro novo para Marta. Aí depois eu tenho que ver, tá? Ok. Então, a gente usa o infinitivo pessoal. Eu realmente não sei como vocês usam isso em espanhol. Na verdade, eu não sei se vocês também flexionam como a gente, porque eu nunca estudei espanhol, né? Eu aprendi com a vida. Então, eu nunca me dei conta disso. Muitas vezes a gente, aqui como diz, não se refere a nenhuma pessoa gramatical, a gente vai ver isso, e não tem um sujeito exatamente que a gente está falando ali, a mãe, o pai, os filhos, a pessoa, e então muitas vezes ela apresenta um sentido indefinido da coisa, tá? O infinitivo pessoal, o que que é? Um verbo no infinitivo é a forma normal do verbo. Amar, falar, cantar, beber, vir, ir, dançar. Isso é o infinitivo. O verbo é o verbo na sua forma normal. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de frases e o que está de vermelho seriam verbos no infinitivo que a gente usa normal, vocês também usam em espanhol. Só que isso tem um nome que é infinitivo impessoal, tá? Cuidar da saúde é necessário. Então, como vocês podem ver, aqui não tem nenhum sujeito, não estou falando de uma pessoa, estou falando da saúde. Então, cuidar da saúde. Praticar esportes é importante. Amar é sofrer. Querer é poder. A gente usa muito essa frase no Brasil, querer é poder. Então, esses são verbos que estão no infinitivo. Vê que fácil? Ó, que lindo. Tudo vai dar certo. Fumar prejudica a saúde. Também se usa muito em anúncios. É proibido colar cartazes neste muro. Cartazes são carteles, eu acho. Também pode ser utilizado para pancartas, ou não? Para quê? Pancartas. Não sei o que é uma pancarta, mas tudo que é propaganda a gente se usa, né? Colar es pegar. Colar é pegar. pegar. Exato. Pegar panfletos en la pared, digamos. Exato, exatamente isso. Bom, em outros casos, o infinitivo, o verbo que está no infinitivo tem um sentido vago ali. Às vezes os conceitos assim do que são mais difíceis de entender do que propriamente as frases com exemplos, tá? Então, igual que tem outros tempos verbais que às vezes é difícil de entender como se usa o conceito, vocês entendem melhor com os exemplos. Então, vamos tentar aí ficar sem estresse. O que é estar com sentido vago? Que na verdade, é quando a gente tem dois verbos e o verbo que é auxiliar, que no caso é o verbo que está acompanhando o verbo que está no infinitivo, ele faz a flexão com o sujeito, né? Flexão é singular e plural. Então, esse exemplo aqui. Os deputados devem analisar o caso na próxima semana. Então, aqui eu tenho o verbo no infinitivo pessoal e devem, que está conjugado, porque os deputados é plural. Se fosse um deputado, o deputado deve analisar, ok? São verbos que a gente usa normalmente no infinitivo, só que eles têm um nome, que é isso. Os compradores poderão pagar antecipadamente os produtos. Como vocês podem ver, aqui eu tenho um verbo no presente, né, que é o verbo dever, e aqui eu tenho o verbo poder no futuro do presente. Esses verbos que vêm antes, eles podem estar em conjugado em qualquer tempo, isso não influencia nada. Então, esse é o infinitivo no sentido vago, porque depende do outro verbo, que é considerado auxiliar, fazer a flexão com o sujeito. Ok. Agora a gente tem o infinitivo pessoal, ok? O infinitivo pessoal, aquele lá era o impessoal, tá? Que a gente não flexionava, como vocês podem ver. Cuidar da saúde. Poderão pagar. Não flexionamos. Agora nós temos o infinitivo pessoal, que é o que a gente tem que prestar mais atenção e mais vai usar.
Então, é quando a gente flexiona os verbos no infinitivo, dependendo da pessoa, né? Se é singular, se é plural. Uma coisa importante. Quando a gente viu o futuro do subjuntivo, nós vimos que o futuro lá, por exemplo, o verbo ter, futuro do subjuntivo. Eu tiver, você tiver, nós tivermos, vocês tiverem. A coisa é que no infinitivo pessoal nós vamos usar as mesmas terminações para a pessoa nós e para a pessoa em, ok? Então aqui eu coloquei para eu cantar, para você cantar, para nós cantarmos, para vocês cantarem. É a mesma coisa que o futuro. Qual é a diferença? O futuro do subjuntivo tem detonante. E esse não precisa. E a diferença é que os verbos irregulares no futuro, como ter, que é tiver, como querer, que é quiser, dizer, disser, eles mudam porque é feito a partir do pretérito. O infinitivo pessoal é o próprio verbo em si. Infinitivo, ter, terem, querer, quererem, ok? Então, essa é a diferença. Vamos bem com a diferença entre os dois de formação? Sim. Sim? Ok. Mais ou menos. Tudo vai dar certo. Eu não entendi, não vejo a diferença da formação. Ok. Eu acho Ou seja, Vai ou ver. seja, Tá. Aqui tá a diferença. Lembrem que o verbo fazer no infinitivo, no futuro do subjuntivo, a gente faz a partir da terceira pessoa do pretérito, né? Eles fizeram. A gente pega o fizeram, elimina o an e fica com o fizer. E aí fica quando eu fizer, quando você fizer, quando nós fizermos, quando vocês fizerem. Isso é futuro do subjuntivo, a partir do pretérito. Quando a gente está falando de infinitivo pessoal, eu vou pegar o verbo no infinitivo, que é fazer, ok? E vai ficar para eu fazer, para você fazer, para nós fazermos e para vocês fazerem. As terminações são as mesmas, mas a estrutura muda, ok? Praticamente só temos que recordar que é o mesmo verbo no infinitivo, mas as duas últimos sujeitos, nós e vocês, vão ter uma diferente terminação. Exato, mos e em. As duas últimas pessoas, mos e em. Porque até agora, gramaticalmente, eu acho que é muito similar ao espanhol. Eu realmente não sei. Depois nos exemplos eu vou fazer umas perguntinhas para ver se é, porque isso eu não sei mesmo como é em espanhol. Ok. Então, dormir. Para eu dormir, para você dormir, para nós dormirmos, para vocês dormirem. Gente, todos os verbos vão ser infinitivo e as duas últimas pessoas têm as mesmas terminações, sempre. Assim que sem estresse de ter que memorizar 1000 terminações diferentes. Assim é. A formação é essa. Infinitivo, em nós e vocês, mos e em. Nada mais. Com isso, vamos bem com a formação? Alguma dúvida? Professora, eles sempre vão a ir acompanhados de para. Não, esse é só depende do contexto, vocês vão ver agora. É só para que é igual quando a gente vê os verbos no subjuntivo, que a gente vai lá e coloca quando eu fizer, é só para não ficar sozinho, que é o mais utilizado, né? Não é que necessariamente sempre vai. Ok. Então, aqui eu separei várias formas de como usar, mas como eu disse, às vezes entender, tipo, exatamente aqui o enunciado é mais difícil do que entender o exemplo. Então, vamos pelos exemplos, tá? Como usar, então? A primeira forma, quando os sujeitos forem diferentes. Então, na frase nós temos aqui temos o professor, que poderia ser um sujeito, e nós temos também os alunos. Só que com o professor, eu estou usando aqui outro verbo em outro tempo e pela própria estrutura da frase vocês vão ver como funciona. Uma coisa, gente, quando vocês forem fazer as frases, vocês fazem as frases normal. Vocês em nenhum momento até agora nunca usaram isso de forma muito errada ou nada. Continuem pensando na mesma estrutura. Nada mais que agora a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado
quando a gente tiver o verbo no infinitivo e for nós ou vocês, a gente tem que agregar o nos ou em, tá? Vamos pensar como a gente sempre pensou. Então, o professor deu um prazo para os alunos estudarem para a prova. Então, muitas vezes, a coisa é que, como vocês sabem, no Brasil a gente fala muitas coisas erradas, né? Às vezes a gente não faz flexão de singular em plural, às vezes a gente inventa verbo, a gente não usa uma preposição. Com o infinitivo acontece a mesma coisa. Muitas vezes a gente fala para os alunos estudar. Nem termina de falar o R, ok? Então é comum que vocês escutem os brasileiros falando assim. Mas a forma correta de escrever é para os alunos estudarem, ok? Para a prova. Então nós fazemos a flexão aqui porque eu tenho alunos e plural, né? Se fosse o aluno, para o aluno estudar, ok? Como vocês falariam isso em espanhol? El Cuando profesor dio un plazo para que los alumnos estudiaran estudiaran. estudien para la prueba. Vocês não usam o infinitivo. Estudiaran también. Estudiaran. Para los alumnos estudiaran. Para Para que los alumnos estudiaran para la prueba. Para la prueba. Ok, então nós não podemos fazer uma comparação com o espanhol, já vi. Então vamos pensar em português mesmo, porque essas frases vocês escrevem, ok? Normal. Só que às vezes não fazem a flexão. Em alguns textos eu faço as correções aí, quando vocês não fazem as flexões. A pregunta, ¿es lo mismo que futuro subjuntivo, mas sin detonante? ¿O uso es diferente? Eso es lo que no entiendo. Não é o mesmo que o futuro do subjuntivo, porque quando a gente tira o detonante, já não é a mesma coisa, já fica diferente, né? Só que os verbos regulares vão ficar iguais, sim, porque é a mesma estrutura. Mas o uso es o mismo o es diferente? Profesora, Nós podemos utilizar diferentes tempos verbais, certo? Exato, isso que eu ia falar. Vocês lembram que para o futuro do subjuntivo, a gente tem lá a estrutura do futuro, foi o que a gente viu, né? E temos diferentes complementos, mas nenhum desses complementos é no passado. Lembram disso, né? Sim. Aqui, no caso, eu teria um complemento. Se eu fosse pensar que isso é um complemento, eu tenho o verbo deu, passado. Então, a diferença é que o infinitivo eu posso usar com presente, pretérito, futuro. O futuro do subjuntivo, não. Eu não posso usar com alguns tempos verbais. Eu posso usar só com aqueles com o futuro imediato, com o futuro do presente, com o presente do subjuntivo. Já esse aqui, eu posso usar com pretérito. Por isso que eu peguei já esses exemplos aqui no pretérito, ok? Para a primeira coisa marcar a diferença. Então, eu tenho deu, o próximo exemplo. O hotel preparou tudo. Preparou? Pretérito. Para os turistas ficarem à vontade. Eu não sei se vocês entendem essa expressão ficar à vontade. Não? não. Con ventaja. Libremente. Não. Ficar à vontade é como sentir-se em casa. Tranquilo, sem preocupar-se. Assim. O guarda fez sinal para os motoristas pararem. Ok? Eu acho que a diferença em espanhol é que vocês colocam o quê? Para que os motoristas parem, ou algo assim. Vocês colocam o quê? A gente pode usar no infinitivo. Ok? O guarda fez o sinal para os motoristas pararem. Então, sempre fazendo a flexão quando for nós ou eles, né? Então, eu tenho pretérito, pretérito, pretérito. O futuro eu não posso usar como pretérito, não na mesma frase, né? Como complemento. Obviamente, num parágrafo, sim, eu posso usar futuro, presente, pretérito, mas não como complemento, tá? Primeiro, essa é a diferença. Aqui, quando o sujeito do infinitivo estiver expresso na frase lá, independentemente de ser o principal sujeito da oração. Então, aqui, para os alunos estudarem corretamente, é preciso que tenham bons livros. Ok? Aqui eu tenho bons livros. É preciso que tenham, aqui eu já tenho um complemento que é presente do subjuntivo. Então,
pode ser que algumas vezes seja confundido com o futuro. Mas lembrem que, para que vocês saibam o que eu estou usando, infinitivo ou futuro, quando é verbo regular, né? Porque quando é irregular é fácil de saber. Quando é verbo regular, aqui eu não tenho detonante, ó. Nada de detonante. Eu iniciei minha frase com para, não é um detonante. Então, é infinitivo. Então, aluno sempre fazendo a flexão. Eles... Professora? Oi. Eu tenho uma dúvida. Uhum. Este tempo verbal? Não. Não é um tempo. Não é um tempo. Mas essa é minha pergunta. Eu me refiro ao presente, ao passado ou Não. a quê? Não é o que é que não é uma coisa que tem o infinitivo não tem tempo. O que vai dizer que o que vai dar a entender o tempo no espaço é o complemento. Entendeu? Não é o estudarem. Estudarem é infinitivo, não marca nenhum tempo. O que marca é aqui, ó, é preciso que tenham bons livros. Então, o pode ser, não estou falando no passado, estou falando alguma coisa agora. Entendeu? Então é isso, ó. Eles pediram para eu falar com o diretor. O que marca aqui não é o falar, é o pediram. Passado, eu sei que eles já pediram. Pediram há 10 minutos, pediram há uma semana. É isso que marca o tempo, ok? Não é o infinitivo. O infinitivo não é um tempo verbal. É sempre o complemento, que pode ser qualquer tempo, diferente do futuro, que nós temos lá os tempos certos para fazer o complemento. O infinitivo não. A gente pode usar tudo. Obrigado. Quando tiver uma preposição ou locução prepositiva é perto de, acima de, esses aí que a gente viu, acho que nesse nível, no nível passado, não lembro. Então, antes de fazer a festa, comprarei tudo. Gente, essa aqui vocês usam em espanhol. Antes de hacer la fiesta, comprarei todo. Então, é igual. Para comprar um carro, preciso juntar dinheiro. Ok? Então, preposição antes de locução prepositiva, essa aqui eu acho que é igual que espanhol. Então, a gente vai ter menos problema nesses casos. Ok, quando o sujeito do seu verbo não estiver expresso na oração e for igual ao sujeito do verbo da oração principal. Ok. Então, o que está dizendo aqui, basicamente, ó, por não ter uma senha, ele não pôde usar o computador. Então, aqui eu tenho ele, mas aqui também seria ele. Estamos falando da mesma pessoa, não são duas pessoas diferentes, é da mesma. Então, por não ter uma senha, aqui eu tenho ter, diferente do futuro do subjuntivo, que é tiver. Senha é clave, ok? Ele não pôde usar o cartão, então aqui eu tenho um pretérito marcando o meu tempo. Coloquei o mesmo exemplo para que vejam somente a flexão, ok? Aqui eu coloquei por não ter, porque é ele. Por não terem uma senha, eles não puderam usar o computador, ok? Então fazemos a flexão de acordo com esse sujeito, porque eu sei que eu estou falando da mesma pessoa. Quando tiver contração ao, faz mal ingerir líquidos ao comer, isso é mais forma de falar, também é uma forma um pouquinho mais formal de falar. Quando a gente quiser indeterminar o sujeito ali, ó, faço isso para não me acharem inútil. O que era indeterminar o sujeito? Não falar para ninguém específico. Não estou falando para Nathalie, não estou falando para Mônica. Estou falando em geral, ok? Uma forma em geral. Então, faço isso para não me acharem inútil. Por que eu coloco em? Porque eu estou falando para todo mundo, um grupo de pessoas, ok? Estou falando para a sociedade, estou falando para as pessoas do meu trabalho. É um grupo em geral. Isso é indeterminar o sujeito, sem ter alguém específico. Temos que agir, actuar, assim para nos promoverem, ok? Então, estamos falando dos chefes em geral, nenhum deles em específico. Quando o verbo for pronominal ou tiver flexibilidade de ação. Verbo pronominal, para quem não lembra, é aqueles verbos que a gente tem que usar com oblíquo, né? Se pentear, se suicidar, o que mais? Se queixar, esses aí.
Vi os alunos se abraçarem, né? Abraçar-se, também verbo pronominal, alegremente. Aqui sim nós temos o sujeito que é alunos, então fazemos flexão. Fizemos os adversários se cumprimentarem. Cumprimentar é saludar. Mandei as meninas se olharem no espelho, ok? Também fazemos a flexão. Professora, tem a mesma regra dos verbos nominais. Eu posso dizer, vi os alunos abraçarem-se alegremente. Sim, tem. Os verbos pronominais, igual que os oblíquos, a gente usa antes ou depois. Se forem usar depois, sempre com o hífen. O hífen, sim. Mas é bem mais comum, né, gente? Bem mais brasileiro, mais normal usar antes, tá? Usar o se antes. Tem hífen. Temos um uso facultativo. Uso facultativo, né? Eu posso, igual que o uso facultativo dos artigos antes dos pronomes possessivos. Eu falo a sua mãe ou eu falo sua mãe. Aqui nós temos o uso facultativo da flexão, ok? Quando o sujeito não é expresso e é o mesmo da oração principal. Para não fazer isso, nos metemos em problemas. Para não fazermos isso, nos metemos em problemas. Ok? É facultativo. Isso tá também... Deixa eu ver como é que tá aí. Como é que estão os exemplos no livro para ver se não tem algum muito diferente. O livro não tem muita explicação, né, gente? O livro tem dois pontos só. O uso obrigatório, que é o sujeito das duas orações são diferentes, que foi a primeira coisa que a gente viu. E está expresso, não é importante ser diferente da oração principal, que para mim é basicamente a mesma coisa que a regra número 2, que é o do uso facultativo. Mas eu sei que é muita informação, tá? Principalmente por causa do futuro do subjuntivo aí com os verbos regulares, né? Irregulares é, gente, completamente diferente. Vocês vão entender melhor quando vocês começarem a fazer os exercícios.